Ótima semana a todos, passando aqui novamente para aquele nosso encontro marcado de sempre. Hoje nós recebemos o Dr. Gustavo Fernandes. Ele vai falar sobre heranças. Tá? Você tem alguma herança? Se não tem, um dia pode ter. Então é muito legal você estar sabendo, estar por dentro de tudo como funciona quando você recebe uma herança. Gente, não é fácil não, né? As pessoas falam, não sei herança, fulano tem porque ganhou na herança. Mas ganhar uma herança também não é só a parte boa, não. Paga muito imposto, tem as suas dificuldades para legalizar também alguns imóveis, né? Então, ele está chegando aí para esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre, saiba tudo sobre heranças, tá? Tudo que você precisa saber sobre herança. O Dr. Gustavo Fernandes está vindo aqui para nos orientar, tá? Se você vai deixar herança para alguém, como você deve agir? Você tem filhos? Você tem herança dos seus pais? Tem uma casa? Não importa o que seja. É muito importante, é um assunto que a gente não toca, porque a gente fica deixando sempre para lá, né? Mas isso tem que fazer parte da nossa vida, porque isso acontece, todo mundo um dia vai morrer, né? Às vezes fica uma herança lá, depois aquela casa que não está legalizada, ou que pode também virar uma grande dor de cabeça, né? Então vamos entrando aí, gente, um monte de gente chegando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês, sempre me acompanhando aqui nos programas de TV. Esta semana vai ser aniversário, quarta-feira, do programa Mulheres, né? Está fazendo 42 anos o programa. É um dos programas mais antigos da televisão do mundo, tá? O programa Mulheres. 42 anos sem sair do ar, né? Não é que saiu, depois voltou, não. É 42 anos sem sair do ar o programa. Quarta-feira vai ter uma festa lá. Então, essa semana eu vou na sexta-feira só. A minha participação vai ser na sexta-feira no programa Mulheres, tá bom? E depois, terça-feira da semana que vem, eu vou estar no Vou Te Contar, do programa da Claudete Troiano, na Rede TV, tá bom? E obrigado também pelo carinho de vocês. Foi uma maior audiência também na sexta-feira, lá no programa da Rede Vida, no Vida Melhor, foi muito legal, deu uma audiência enorme. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos ver se o Dr. Gustavo já está aqui. Você tem uma casa para deixar? Se tem alguma herança para deixar? Ou você tem alguma herança para receber? Não é melhor a gente prevenir? Como diz, é melhor prevenir ou remediar? É melhor prevenir, né? Eu acho que todo mundo deveria saber a dor de cabeça que pode dar depois, após morte. Não acho que ninguém em vida deve passar. Você tem filhos, de repente seu filho casa, a gente não sabe o amanhã, o que vai acontecer, mas por que não passar o imóvel aos usufrutos, né? Facilitaria muito, vamos saber dele. Dr. Gustavo, qual a melhor maneira da gente deixar ou receber uma herança? O que é melhor? Qual o caminho melhor para receber uma herança? Qual o caminho melhor para deixar uma herança? Sem ter muita dor de cabeça e, além disso, o governo também leva uma fatia enorme com impostos. Esse país é muito difícil para viver, né, gente? O governo faz tudo para arrancar dinheiro do povo, né? É impressionante, as coisas cada vez mais caras, impostos absurdo, alimento, preço absurdo, alimento virou um bem de consumo. Gente, o que é isso? Você entra no supermercado, você cai de costa, 1 quilo de mamão, R$ 13, que é isso? Né? Tudo ao olho da cara,
né? E é muito imposto em cima e os governos não faz nada, né? Pelo amor de Deus, que momento que a gente está vivendo, é muito cruel e eles só tudo eles fazem é para arrancar dinheiro do povo. E na questão da herança é a mesma coisa, né? Nunca facilita para o povo. Parece que o governo é contra o povo. Não dá para entender isso, né? Em vez de ajudar o povo, não, quer sempre sugar cada vez mais. E por isso tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é muito cruel, né? É muito terrível. Num país onde tem alimento para alimentar o mundo, 33 milhões de pessoas passando fome. Não dá para entender. Nós temos que cobrar dos nossos políticos. Tem que ter mudança, não é possível. Até onde a gente vai com isso, né? Deixa eu ver lá se o doutor Gustavo já chegou. Deixa eu ver aqui. Se o doutor Gustavo já chegou. Tá aqui o doutor Gustavo. Doutor Gustavo está chegando. Doutor Gustavo, boa noite. Boa noite, André Rezende. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Porque é uma coisa que as pessoas deixam para lá na questão da herança, né, doutor? E não adianta deixar para lá, é uma realidade isso, né? E tem pessoas que vai deixar uma herança maior, tem outros que vai deixar uma herança menor, mas sempre, às vezes, a maioria pode ser uma dor de cabeça também, não pode? Sim, sem dúvida nenhuma. E às vezes as pessoas deixam sem dizer exatamente aquilo que elas deixaram, e o que torna ainda mais difícil a situação. Às vezes as pessoas acabam por deixar um seguro de vida, mas nenhum familiar foi avisado. Às vezes a pessoa tem uma conta específica com uma certa quantia lá depositada que nenhum familiar também tinha noção. Então, pior do que deixar e não deixar isso já pré-estabelecido como as coisas vão andar, é às vezes deixar alguma coisa que a família talvez não tenha nem o conhecimento, né? O inventário, a palavra inventário é exatamente descobrir, né? Entender onde está, que tipo de bem essa pessoa tem, quais são os bens que essa pessoa deixou. Nós tivemos um problema muito sério agora durante a pandemia, porque hoje em dia você pode abrir uma conta pelo aplicativo, você pode contratar um seguro de vida pelo aplicativo. E aí algumas pessoas faleceram sem que a esposa, o esposo ou os familiares conseguissem saber sequer quais eram as contas que essa pessoa deixou, se deixou seguro de vida ou não. Então, mais do que deixar isso já pré-estabelecido, é importante que alguém sempre tenha conhecimento de qual o bem, ou qual a conta, ou o seguro que você está deixando. Isso é muito importante, André. Doutor, tem muita gente ainda que esconde dinheiro da família, que não conta, que tem uma conta secreta, escondida, que ninguém sabe. Tem muitos casos ainda. Tem sim. Isso acontece às vezes em relação ao homem que acaba escondendo o dinheiro da mulher, ou a mulher acaba escondendo o dinheiro do homem, não dizendo quando tem o casal ali mesmo, eles acabam não se comunicando. E aí, quando acaba por um deles falecer, se as pessoas não tiverem nem noção, né, de que existe esse dinheiro, a família pode perder esse montante, pode perder esse valor. E acontece bastante. Doutor, e tem como fazer levantamento de contas hoje, após morte, para saber, de repente, se aquela pessoa deixou alguma conta? Isso tem como com a internet hoje? Tem. Com a internet não é possível, né? Só pela internet não é possível. Você vai precisar de uma autorização judicial. E aí, como hoje em dia o inventário ele pode ser feito extraoficialmente, você pode ir a um cartório e realizar o inventário lá, você não vai conseguir fazer isso num cartório. Então é necessário que você ingresse com um inventário judicial e peça para que o juiz faça uma pesquisa e emita ofícios para a rede bancária. Veja, às vezes acontece da pessoa ter deixado
o FGTS de uma empresa que ela já trabalhou faz algum tempo, e isso está parado lá porque ela não preencheu os requisitos para sacar. Às vezes o PIS, o PASEP, isso ficou lá e a pessoa não consegue, não conseguiu sacar em vida. Então é necessário que um juiz oficie a rede bancária ou faça uma pesquisa para saber em que banco que ele tem conta. E às vezes esses bancos eletrônicos hoje, a pessoa consegue abrir conta e às vezes nem por maldade, às vezes a pessoa nem comunica a família de que abriu conta, né? Então, é possível sim, mas infelizmente isso só é possível judicialmente. Isso não é possível hoje administrativamente. O cidadão ele não tem acesso a um canal para poder levantar qual banco que aquele falecido deixou conta ou deixou um seguro ou alguma coisa do tipo. Então, é possível, mas é necessário a intervenção de um juiz para isso, infelizmente. Doutor, como é definido a herança no caso de falecimento não ter feito testamento? Legal, excelente pergunta, André. O testamento, ele é feito por aquela pessoa que tem a vontade, né, própria de deixar os bens distribuídos de uma certa forma, lembrando que 50% dos bens ele tem que ir para os herdeiros, que são os herdeiros que nós chamamos de herdeiros legais, que é ali ou para o filho ou para a esposa, e os outros 50% a pessoa pode dispor da maneira como ele quiser. No caso da pessoa falecer sem ter deixado o testamento, depende um pouco se essa pessoa era casada ou não e qual regime de bens que vigia que eles casaram, que ele era casado. E por que isso? Porque os bens eles são divididos de duas formas, principalmente. Aqueles bens adquiridos antes da constância do casamento ou da união estável, né? E aí é importante a gente entender que quem convive em união estável vai passar a ter tem os mesmos direitos de quem convive em casamento, e os bens que são em comum, os bens que foram adquiridos depois da constância da união estável. Então, se eu tenho um bem que é em comum, essa divisão é de uma forma. Se eu tenho um bem que é particular, que foi adquirido por aquela pessoa que faleceu antes da união estável, ela é dividida de uma outra forma. O que a gente encontra, às vezes, aí no meio, são situações onde se briga, né? Se existe um litígio para dizer se aquele bem foi adquirido antes ou se foi adquirido depois da união estável. Mas, via de regra, faleceu, isso é dividido entre os primeiros herdeiros ali, as primeiras pessoas da família. O filho, se tiver, a esposa sempre vai concorrer, e se não tiver, isso vai acabar indo, inclusive, pode ir inclusive para os pais. Doutor, mas se uma pessoa, de repente, ele tem filhos e casa novamente, né? Com separação total de bens, por uma questão legal, tudo. Mas se ele quiser, nesse casamento, ele conheceu melhor essa pessoa, falou, não, eu quero deixar alguma coisa para essa pessoa, porque eu acho que é mais do que justo. Essa pessoa está vivendo comigo durante um período, eu quero deixar parte para esta pessoa. A pessoa pode deixar ao homem ou à mulher? Pode deixar. Ele pode fazer isso em vida transferindo a propriedade já para essa pessoa, ou ele pode ainda deixar, fazer um testamento sobre isso e deixar as suas declarações de vontade. É perfeitamente possível, desde que seja capaz, né, e possa assinar ali, não tem nenhum impedimento. Tá, legal. É porque é bom as pessoas saberem disso, né? Até onde pode, o que não pode, né? Para depois não virar uma briga, né, doutor? É tão desgastante, não é? Sim, é desgastante. É um momento onde a família toda está ali com aquele sentimento de luto e tendo que discutir por algumas coisas que são da questão econômica, né? Então, isso é É. desgastante para todo mundo. Então, se as pessoas que não querem passar ou deixar esse tipo de situação, o ideal é deixar isso de forma atestada já, né? O testamento hoje ele pode ser feito de forma extrajudicial também. Você pode alterar o seu testamento quando você bem entender também em vida. Então, é importante que você faça isso para que você não tenha esse problema depois do falecimento.
Existe, às vezes, acontece muitos casos, doutor, da pessoa, após morte, querer contestar esse testamento? Existe sim. As pessoas às vezes vão contestar esse testamento para dizer, ah, ele foi influenciado, ele foi forçado. Então, existe sim. Sobretudo quando a gente está falando de grandes fortunas, né? Tá. Quando a gente está falando de valores singelos ou de valores que são Pequeno. pequenos, né, que são corriqueiros, isso já é mais difícil. Mas em relação a grandes fortunas, sempre há essa situação onde a pessoa vai falar, ah, ele foi forçado, ele fez isso, ele não estava mais lúcido, ou ela não estava mais lúcida. Mas isso, para você desfazer a força probatória que tem no testamento, é uma situação muito difícil. Então eu digo assim, quem faz um testamento vai fazer isso de forma a procurar um profissional ou até mesmo um cartório e vai poder falecer sossegado, porque dificilmente isso acontece quando feito de forma orientada e bem feito. E a vontade da pessoa tem que ser respeitada, né? Ser respeitado, sem dúvida nenhuma. É verdade. Sem dúvida. Doutor, quando não tem herdeiros e fica bens, para onde vai esses bens? São duas situações diferentes, né? A primeira delas é quando não tem mesmo herdeiro, né? Aí a gente chama de herança vacante. Então, quando não existe herdeiros, mas existe casos, como a gente estava falando no começo lá, de que existe herdeiros, mas esses herdeiros não apareceram. Então, imagina que a pessoa abriu lá uma conta por uma conta, um banco eletrônico, e ninguém sabia disso e ninguém foi atrás disso. Então, as pessoas, existia herdeiro, mas ninguém buscou essa herança. Essa daí a gente chama de herança jacente. Tanto em uma quanto em outra, isso vai pro governo, isso vai pro município aonde o bem se encontra. Então, eu deixei uma casa e eu não tenho nenhum herdeiro, essa casa vai pro município. O que muitas vezes acontece é que, às vezes, essa casa acaba sendo ocupada no meio do caminho e a pessoa que está ali na casa, ela acaba tendo direito de uso capi essa casa. Ela faz um uso capião ali e acaba pegando a propriedade dessa casa para ela. Mas tanto no caso, quando tem herdeiro e os herdeiros não se interessam ou não descobrem, por exemplo, uma conta eletrônica, né, que é o exemplo que a gente deu aqui. Tem uma conta eletrônica e tinha lá 10 mil reais nessa conta. Não apareceu ninguém para pegar ou não tinha ninguém, nenhum herdeiro, esse dinheiro vai para o município ou para a União, no caso desses bancos eletrônicos, que a conta não tem vinculada a uma determinada cidade, a um determinado município. Porque esses bancos comuns, né, André, a gente tem ali a agência em cada uma das cidades, tal, aí vai para aquele município. Nos bancos eletrônicos, isso vai para a União. E isso acontece às vezes porque a pessoa nem disse, né, que tinha essa poupança, ou que tinha. Tem pessoas que acabam comprando um terreno e não quer contar nada, tem pessoas que fazem uma aplicação e acaba também não contando nada. Então, nessas situações, tanto na herança vacante quanto jacente, acaba indo para a fazenda pública, seja ela municipal ou federal, dependendo do caso. Às vezes tem pessoas muito egoístas, né, doutor, que prefere se não tem herdeiros, né? Por que não deixar esse bem? Porque sempre tem, ou para uma instituição, ou para alguém que a pessoa identifica, uma pessoa que é bacana, que pode aproveitar esse bem, né? Depois, após a morte dele ou dela, né? Por que não deixar isso legalizado, né? E tem gente que parece que acha, não acredita que vai morrer nunca, né? Sim, sim, nós temos alguns casos emblemáticos, né? Como, por exemplo, o Clodovil deixou, ele não tinha herdeiros, né? E ele É, deixou a herança para um cachorro que ele tinha e uma outra parte para alguns empregados que ele tinha. Mas se ele não faz essa manifestação de vontade em vida, todo esse patrimônio seria incorporado pelos municípios onde ele deixou o patrimônio. E aí é como você disse mesmo, seria um egoísmo, né? Você pode deixar é. para uma instituição, você pode deixar para alguém que lhe ajudou, você pode fazer uma doação, mas é necessário, né, você abordar um excelente
pauta isso aqui, é necessário você abordar isso em vida. A gente precisa cuidar da morte em vida, né? É, é Não dá verdade. para morrer para depois cuidar dela. A gente precisa cuidar da morte em vida, e isso é muito importante. O apego, né? O apego é tanto que nem após a morte aquela pessoa não tem esse desejo, né? Que é tão nobre, tão bacana de deixar isso para alguém. Sim, Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma empregada e essa empregada sempre cuidou muito dela. Ela deixou tudo para o filho, para a empregada e para o filho. que legal. E a empregada cuidou com o maior carinho, com o maior respeito, teve do lado dela a vida toda, não deixou faltar nada, cuidou dela quando estava doente, ficava com ela no hospital. Depois de tudo isso, que foram descobrir que tinha um testamento e que ela nem sabia que ela ia deixar para ela, mas ela cuidava sem esperar em nada em troca, mas a pessoa deixou. Deixou 50% para ela e 50% para o filho. Que legal. É Né? importante dizer, né, que o testamento, quando você faz ele, ele fica lá, quietinho, ninguém tem acesso a ele. Mas quando a gente tira uma certidão, e é uma certidão nacional, isso é muito fácil fazer, se você tira pela internet hoje, chama certidão negativa de testamento. Então, para eu poder propor um inventário hoje, eu tenho que juntar ali a certidão negativa de testamento. Então, em qualquer lugar que essa pessoa tenha feito o testamento, ela pode ter feito em outro estado, ela pode ter feito em outro município, não tem nenhum problema. Vai aparecer lá, quando alguém tirar a certidão, vai aparecer. Olha, essa pessoa deixou um testamento em tal lugar. Então, nenhum inventário pode ser feito sem esse documento. Nós temos um exemplo desse daí que você falou, numa empresa que chama Termomecânica, uma empresa muito grande, cujo proprietário, né, que chamava Arena, um italiano, ele, em vida, ele criou uma associação dos funcionários e passou a empresa para essa associação. E é esse pool de funcionários que tomam conta da termomecânica, inclusive, até hoje. Ele não tinha herdeiros e toda a empresa, né, que é uma grande empresa no ABC, essa empresa hoje é cuidada por essa associação, por essa associação de funcionários que ele deixou lá. Então, é importante você pensar nisso enquanto está vivo. Que legal isso, que grandeza dessa pessoa, né, doutor? Não é? Que ato de grandeza, né? Sim. E como você disse no comecinho lá, às vezes se você não quiser passar a propriedade, a gente tem esses instrumentos, né? De falar assim, olha, a propriedade eu vou passar para você, mas o uso e o fruto continua sendo meu. Isso só Sim, extingue quando falecer. Então você pode alugar, você pode morar, e aí você faleceu, o usufruto extingue e a propriedade já está ali para aquela pessoa que você é essa super pessoa. seguro. As pessoas não têm dificuldade, a gente não tem nenhum problema com isso. Isso é um instrumento que funciona perfeitamente no país. Tá vendo? Que legal isso, né? Porque às vezes tem pais, lógico, que tem filhos, o filho às vezes não é muito correto, o pai fica inseguro de passar os bens para o filho, aquele filho pode vender tudo, né? Então, é uma forma dele passar para o próprio filho, que também não quer passar para outra pessoa, ele quer para o filho, né? Mas ele pode se garantir, né? E deixar para o filho, né? Sim, pode fazer isso perfeitamente e vai estar com o seu direito de uso e de usar e de usufruir daquilo perfeitamente assegurado. Doutor, se eu tenho um patrimônio, eu quero deixar para o meu neto, tá? E eu só quero que o meu neto, se quiser vender a qualquer uma casa, ou qualquer patrimônio que eu vou deixar, só a partir dos 30 anos. Isso pode ser feito? É possível, a gente chama de doação a termo, né? É possível fazer essa doação dizendo o seguinte, olha, eu te dou isso a partir de ou desde que, né? Existem algumas pessoas que falam assim, olha, eu vou deixar esse apartamento desde que você se forme em medicina, né? Porque se você não se formar em medicina, ele não é seu. Isso é perfeitamente possível. A gente está fora do campo aí Doutor, de inventário, mas a gente está no cortou campo. seu som. O som do doutor cortou Melhorou? agora. Dá uma mexida, se Melhorou? não voltar, sai e entra novamente. Fica tranquilo, doutor. Melhorou?
Que papo interessante e necessário, né, gente? Melhorou? Cortou, doutor. O senhor pode sair e entrar novamente, por favor? Tá. Gente, ó, tá vendo? A gente só traz pessoas bacanas, né, aqui, sempre trazendo boas informações. É tão bacana a gente saber tudo isso, não é? Não importa se o seu patrimônio é pequeno, se ele é grande, se você não tem patrimônio ainda, mas um dia você vai ter, e saber tudo isso é muito importante, né? Então, assim, eu acho que é muito legal a gente estar por dentro dos assuntos. Só quando a gente está por dentro que a gente sabe como a gente pode lidar melhor com todas as situações, né? O doutor está saindo e vai voltar novamente, só um momentinho, né? Eu acho que é tão bacana isso, a gente saber disso, né? E tem muita coisa para perguntar para ele também. Deixa eu voltar lá, deixa eu ver se o doutor já entrou novamente. Ângela, Ângelo, Rosa, William, Kátia, Creide de Paula, Gustavo Fernandes. E aí está aqui de novo, doutor Gustavo. Agora sim. Agora, doutor. Perfeito. Tá. Foi só no finalzinho ali mas deu para entender tudo que o senhor falou. Perfeito. Doutor, parentes herdam de falecidos? Sim, né? Isso que é uma coisa bastante engraçada, porque o fato de você não ter filhos, ou não ter esposa, ou não ter pai e mãe vivo, né, não significa que isso vá diretamente para o governo, né? Porque veja que é uma linha que vai eliminando a outra. Então, se eu tenho filhos, isso vai para os meus filhos e não há que se falar, né? E você verificar outros graus de parentesco. Se você tem pais, isso vai para os pais, né? Mas e quando você não tem nem filho, nem esposo ou esposa e nem pais? Aí isso vai caminhando até que chegue aos próprios primos. Daí para frente, vai acabar ficando para o governo. Mas então, pode ser um tio, pode ser um tio-avô, pode ser um avô, pode ser um primo. E tem uma coisa que foge muito do senso, né? Do senso comum. Porque imagina que um casal que não tenha filhos, eles se casaram e construíram um patrimônio juntos de, por exemplo, R$ 1 milhão, ou R$ 100 mil, que seja. E aí, um deles falece. O senso comum vai imaginar que o patrimônio desse, que seria, por exemplo, 50 mil, vai ser incorporado por aquele cônjuge sobrevivente. Quando, na verdade, não, porque o fato de eles não terem filhos, quem vai acabar herdando a parte de um são os pais daquele que faleceu. Não é? Então, é muito diferente, foge muito do senso comum essa questão da separação, da divisão dos bens. Portanto, aquele casal, eles conviveram 10 anos juntos, construíram o patrimônio junto, e quando um falece, isso acaba indo, ao invés para ele, o cônjuge sobrevivente, acaba indo para os pais dessa pessoa. Então, é importante você manifestar a vontade de sempre ficar atento e tentar entender mesmo o que vai mudar quando você resolve o seu regime de casamento. Se separação, se comunhão total, se parcial. Isso é sempre importante você consultar um profissional para que você seja orientado e aquela sua vontade, aquele seu desejo seja de fato efetivado quando e se você vier a falecer. Isso é muito importante. Doutor, a pessoa colocou aqui que quando não deixa documentos, lógico, quando deixa documentado é muito mais fácil, é um meio caminho já para o advogado. Mas quando não deixa documentado, mesmo assim, os herdeiros têm todos os direitos, né? Sim, sem nenhum problema. Né? É. Deixou o carro, mas não estava no nome dele. Não tem nenhum problema. Deixou a casa, mas a casa não tinha escritura. Não tem nenhum problema. Aí o inventário ele é feito dos direitos ao invés do bem. E aí isso vai ser discutido no decorrer do processo. É claro que facilita muito, né? Quando tem os documentos, o título ali de propriedade, mas a ausência desses documentos não impede, em hipótese alguma, que os herdeiros movimentem o judiciário a fim de conseguir ter ali os direitos sobre isso.
Tá? Vai ter todo o direito, sem dúvida nenhuma. É lógico que é muito pequeno perto do montante, mas existe casos que a gente vê pela televisão, é muito triste isso, mas existe, de pessoas que passam os bens após a morte para alguém, até para filho, né? E esse filho ou alguém que é o herdeiro manda tirar a vida daquela pessoa. Sim. Tá? Quando acontece isso, doutor, como é que fica a herança? Nós temos casos emblemáticos em relação a isso, né? É, E é um dos casos onde a pessoa é deserdada, né? Essa é uma das situações onde a pessoa que mandou matar os pais em virtude da herança ou matou o marido em virtude da herança, essa pessoa vai ser deserdada, né? Nós temos um caso clássico aí, que é o da Susana Richthofen. Nós temos um caso muito emblemático que está em curso ainda, que é o do Cid Moreira, né? O Cid Moreira tenta deserdar um dos filhos que ele adotou, porque esse filho fez alguns movimentos para que ele fosse interditado, a fim de que o filho passasse a administrar a herança. Uma história muito triste, porque uma história de cruel, adoção, né? Tão triste, triste mesmo, é. uma história de adoção que foi feita lá atrás, né? E hoje ele tenta deserdar o filho em virtude da ganância, né? Pelo menos é aquilo que a gente consegue ver. Então, em alguns casos, a pessoa vai ser deserdada e não vai ter direito à herança. Essa situação de matar alguém para herdar já é uma situação clássica disso. É claro que isso acabam judicializando essa situação, mas a legislação prevê que vai ser deserdada aquela pessoa que cometeu ali o ato de tentar matar, ou de tentar sumir com a pessoa para esses fins de herdar o valor ali. Doutor, um caso recente que saiu na mídia, daquela filha que pegou 9 milhões da mãe, mas os quadros, você se lembra desse caso agora recente? São quadros que valem uma fortuna incalculável, né? Muito dinheiro, são quadros caríssimos, né? 100 milhões cada quadro, 200 milhões. Essa filha é filha única. A mãe deu parte dela, me parece que ela foi presa, não sei se já foi solta, e ela é filha única. Num caso desse, doutor, como é que fica? Vai ser bem difícil deserdar ela, né? Porque ela vai responder agora, né, por estelionato. Ela, na verdade, ela aplicou golpes ali na mãe dela, Na né? mãe. Golpes. Mas quando é filho único, assim, vai ser uma situação muito difícil, porque vai ser em detrimento do Estado, né? Vou deserdar em detrimento de quem, né? E por quê? O que a mãe provavelmente vai fazer é encontrar alguém ou uma empresa, existem empresas especializadas nisso, que administrem o patrimônio enquanto, por exemplo, ou se acontecer dela não estar lúcida ou não estar capaz. Mas dificilmente ela vai ser deserdada, ela vai ser proibida nesse momento, inclusive existe uma medida protetiva lá que ela não pode se aproximar da mãe, não é? Mas ela certamente ela deve ter feito um bom patrimônio já com os golpes aplicados, vai responder criminalmente por isso. E o ideal, o legal era que ela fosse de fato deserdada mesmo. Mas eu te adianto que essa é uma situação muito difícil, que ela vai responder criminalmente ali, e embora ela tenha se utilizado da situação de filha para fazer isso, não foi uma situação onde ela tentou matar a mãe para conseguir isso ou alguma coisa assim. Ela aplicava golpes e vai ter que responder criminalmente. Lamentável, né, André? Que triste e burra, vamos dizer a verdade, doutor? Claro, Né? não fazia Né? o menor sentido ela fazer isso, né? O menor... É a única herdeira, a única filha, né? Você ia aplicar golpe na sua mãe, você Sim, está aplicando golpe em você mesmo, né? é um alto golpe, tem É razão. um golpe, é umas coisas na vida que você não entende, né? O que as pessoas têm na cabeça de chegar a um ponto desse, né? Tem toda. É a índole, né, doutor? Índole é uma coisa que nasce, né? É a índole mesmo. É a índole. Né? Que cruel isso. Doutor, inventário, como fazer?
Então, o inventário, como a gente estava dizendo, hoje ele pode ser feito extrajudicialmente ou ele pode ser feito judicialmente, né? Duas coisas são importantes para você poder fazer no cartório ali, sem a necessidade de judicializar isso, isso é feito muito rápido. A primeira situação é você saber quais são os bens deixados, né? Porque se você não souber, se você tiver a necessidade de buscar esses bens, aí você vai ter que se socorrer do judiciário, porque é um juiz que autoriza a Caixa a dizer se existe FGTS lá, se existe o PIS, é a Caixa que oficia a FEBRABAN, para que a FEBRABAN diga se essa pessoa possui a conta e se existe saldo. Mas se você conhece os bens, você pode fazer isso extrajudicialmente. Uma outra obrigatoriedade de você ter que fazer isso judicialmente é quando tem algum incapaz. Ah, então morreu, deixou um filho de 5 anos de idade. Aí, obrigatoriamente, é necessário fazer isso judicialmente. O inventário, você estava falando aí, de fato, ele é bastante caro mesmo, né? Porque você vai pagar honorários advocatícios, você vai pagar os honorários do cartório, você vai pagar os honorários de registro dessa propriedade, você vai pagar o que a gente chama de TCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. E uma coisa muito importante que às vezes as pessoas acabam pagando por falta de conhecimento, daí, né, a grandeza de você pautar isso, é o tempo em que a pessoa falece, que você tem a obrigação de dar entrada no inventário. Se você não der entrada no inventário em 90 dias da data do falecimento, você paga uma multa que é uma multa exorbitante, que acaba aumentando demais ainda o valor do inventário. Então, dá para fazer extrajudicialmente, desde que você tenha conhecimento, né? E eu posso te dizer que hoje em dia, você não sabe se a pessoa fez um seguro de vida ali pelo aplicativo, você não sabe se ela abriu uma poupança virtual ali. Então, assim, raros são os casos onde você, quando você vai buscar o patrimônio dessa pessoa, você acaba não encontrando alguma coisa ali, ou o FGTS que deixou para trás, ou uma conta de aplicativo, uma conta eletrônica. Então, são raros. Mas se você tem a consciência, né, a certeza de que não deixou nenhum seguro de vida, de que não deixou nenhuma aplicação, nenhum outro bem, e não tem menores ou pessoas incapazes envolvidas, você consegue fazer isso extrajudicialmente. O próprio cartório de registro de imóveis escritura isso, e aí depois você tem que fazer o registro desse carro, desse imóvel. E uma coisa importante também, André, é que hoje existe o que a gente chama de alvará. Às vezes a pessoa deixou só um carro, né? Deixou lá 5.000 reais numa conta. Um simples alvará é o suficiente para você fazer isso. Você não precisa inventariar, né? Você não precisa realizar o inventário. Você vai falar, ó, eu sei o que ele deixou só esse carro aqui, o carro custa 30 mil. O juiz te dá um alvará, você prova quem são os herdeiros e o juiz te dá um alvará para poder fazer essa transferência. Que já é bem melhor, né, doutor? Bem Mais melhor, justo, pelo menos, hein? bem melhor, bem mais barato, né? É muito mais rápido, muito mais ágil e é super eficiente, porque o juiz autoriza que você assine a transferir aquele bem direto para uma pessoa. Toda a questão da divisão da herança, ela é uma coisa bem matemática, viu, André? Ela é dizendo assim, ó, se tem filhos, vai para os filhos, se não tem filhos, vai para os pais, se não tem pais e filhos, vai para os avós, se não tem pais, avós e filhos, vai para os tios, se não tem, vai para os irmãos. Quanto é? Ah, se a mulher é casada com regime de comunhão parcial, a mulher ela tem tantos por cento. Então, é tudo muito matemático. Se você não tiver nenhum problema, isso pode ser feito administrativamente mesmo. A grande questão é quando se judicializa um inventário, que é, na verdade, você questionar a divisão ali, é quando há alguns casos, como, por exemplo, eu não reconheço aquela pessoa que convivia com o meu pai, por exemplo, como uma pessoa que convivia em união estável. Aí vai ter que judicializar. A gente tem um caso emblemático aí, que é o caso do Gugu, né? Que deixou uma É. fortuna. E ele não era casado, ele não tinha um papel ali
de casamento. E aí essa pessoa que a gente coloca ali como companheira, né? Essa pessoa, ela tem que primeiro provar a união estável, ou eles fazerem um acordo, que eu acho que é como caminho ali, primeiro provar a união estável, para só depois disso elas conseguirem fazer a divisão dos bens. Então, essa é uma situação onde se judicializa a questão da divisão, não é? Mas, tirando essa situação de ter que provar uma união estável, ou de você ter que provar pós-morte que você era filho daquela pessoa, isso pode acontecer também, tirando essas situações, a divisão ela é bem matemática, você não sente dificuldade nisso. Mas às vezes acontece, por exemplo, né? E acontece muito, da pessoa, por exemplo, ter uma amante. Né? Então, imagina um vendedor que passa a semana toda viajando e ele tem uma outra família num outro estado, às vezes ou um caminhoneiro também, que é uma coisa muito comum. E quando falece, passa a se ter a notícia disso só no momento do falecimento. Né? A gente tem os tribunais hoje praticamente pacificados, dizendo que as amantes não têm direito à herança, não têm direito à divisão de bens, mas ele pode ter um outro filho numa outra cidade, uma outra filha. E aí é uma coisa que essa filha ou esse filho vai passar a ter direito. Então, eu costumo dizer assim, ó, dificilmente você propõe um inventário judicializar ali, ou ter um litígio, porque é tudo muito matemático. A lei está dizendo assim, olha, se o particular, a esposa tem tanto, o filho tem tanto. Mas e quando existe um outro filho fora do casamento? E quando você já vem do segundo casamento? E quando existem filhos que são em comum e filhos que são isolados, né? O filho do primeiro casamento e o filho em comum desse outro casamento. Como é feita essa divisão? Aí isso pode atrapalhar um pouquinho. Mas, via de regra, muito matemático. Não existe motivo para existir briga em relação a isso. Ah, legal. Doutor, como é que as pessoas te contratam? Olha, André, eu tenho muito orgulho de ser meu irmão aí da capital, mas eu tenho muito orgulho de pertencer a uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo. Eu estou próximo a São José do Rio Preto, estou próximo a Catanduva. E a gente tem o nosso site, né, www.gustavofernandesadvogados.com.br, e também tem o Instagram, que as pessoas podem enviar mensagem lá, que é @GustavoFernandesAdvogados. As pessoas podem enviar mensagens por lá e a gente vai atender isso com o maior prazer, viu, André? Doutor, muito obrigado. Olha, doutor Gustavo Fernandes, advogados né? Isso no plural. Doutor Gustavo Fernandes, advogados, mesmo sendo fora hoje, com internet e tudo, né, doutor? Então, hoje é muito fácil as pessoas contratar o serviço, mesmo sendo de outro estado, né? Não tem importância nenhuma, né? Mesmo justiçado. Hoje, graças a Deus e graças à evolução tecnológica, o processo ele é todo digital. Depois da pandemia trouxe uma coisa muito boa, que até as audiências são virtuais agora, né? E a gente já está entrando, inclusive, no mundo do metaverso, viu, André? Verdade, metaverso, é verdade. O mundo do metaverso já está chegando para a advocacia também. Então, é uma coisa muito simples. A quem tiver dúvidas, pode enviar dúvidas aí para o seu canal. Você pode me reenviar aqui, eu envio para a sua secretária. Estou à disposição para respondê-las. Doutor, muito obrigado, viu? Imagina, André, Mais uma vez. Oportunidade. Desejo uma boa semana e sucesso. Obrigado para você também. Gente, uma boa noite para vocês. Um abração, se cuidam e até amanhã, se Deus quiser, aqui novamente. Um beijo, gente. Fica com Deus.